David Lurie, o protagonista de Desonra, vive as transformações que estão ocorrendo no mundo, na África do Sul e no seu próprio corpo. David está envelhecendo. David vive os momentos pós-apartheid. O regime havia caído há mais ou menos 5 anos. A África do Sul agora vivia um regime democrático, mas que cobrava das pessoas um engajamento claro, um engajamento bastante firme na defesa dos novos tempos que vigoravam agora na África do Sul. Havia sido constituída a Comissão Verdade e Reconciliação, no qual se buscava não penalizar, não punir os brancos, mas fazer a verdade vir à tona, cobrando um arrependimento desses brancos pelos crimes cometidos durante o regime segregacionista. Portanto, exigia-se das pessoas, dos brancos, um arrependimento público, contrito, um arrependimento efusivo e verdadeiro dessas pessoas. O próprio David irá enfrentar na universidade uma comissão que será formada para expor, né, o seu caso de assédio sexual a uma aluna, né. Acontece que o David é também um produto do seu tempo, né, e ele não crê, o David não crê em nada absoluto, né. Ele não crê em valores éticos e morais religiosos ou humanos absolutos. Ele é o sujeito da modernidade líquida. Portanto, é um sujeito que vai acabar entrando em conflito com esses novos tempos lá na África do Sul, que exigia, sim, do sujeito uma participação efetiva, clara, nítida, em defesa dos novos valores, dos novos tempos, agora na África do Sul. O David é um professor universitário de literatura, é um sujeito culto, é um sujeito erudito, né? Ele é um sujeito urbano, solitário, tem uma dificuldade muito grande, dificuldade não, um desinteresse. Ele tem um desinteresse muito grande em construir vínculos de afetos, né? Ele não tem muito interesse nisso. É um sujeito egoísta, egocêntrico, mordaz, irônico, muito crítico. Ele pertencia ao departamento de línguas clássicas e modernas e acabou sendo remanejado. O departamento dele foi extinto e ele foi remanejado da área que era somente de literatura para o curso de comunicação. Ele leciona literatura, mas agora no curso de comunicação. Ele encarou essa extinção do seu departamento, onde ele estava originalmente, como um desvalor da literatura. E, obviamente, um desvalor dele mesmo. Então, um certo sentimento de inferioridade ali que ele tá vivenciando, porque agora ele está lecionando no curso de comunicação, o seu departamento original havia sido extinto, ele não vê aquilo muito bem, aquilo incomodou muito ele. Ele tem uma relação mediana com os alunos, ele não dá uma aula apaixonada, mas também não dá aula ruim, ele dá uma aula regular, uma aula meio morna, ele não se empenha demais, mas ele passa o recado dele na aula, exerce a sua função razoável, sem nenhum arroubo maior, nenhuma emoção maior. Mas já ensinando. Ele acha os alunos muito fracos, ignorantes, pouco interessados. Ele diz que os alunos não trazem consigo nenhuma grande bagagem maior. Ele diz que os alunos parecem ter nascido do ovo ontem, né? São pós-históricos, pós-cristãos,
pós-alfabetizados. Ele considera a si e os outros professores como sacerdotes, pregando numa era pós-religiosa. Portanto, ele está meio desencontrado ali na sua profissão de professor. Ele trabalha porque tem que trabalhar, ganhar o dinheiro, se sustentar, mas está meio desencontrado, está meio chateado com aquele mundo, com o mundo do universitário, o mundo ali do seu trabalho. Ele admira muito o poeta Byron e para contrabalançar essa vida meio morna, esse sentimento de inferioridade, o projeto dele é compor uma ópera sobre Byron. Byron, o poeta britânico, libertino, bissexual, usava muito a droga, um poeta incestuoso, um poeta que tem uma obra considerável do ponto de vista da literatura, mas que ele, pela sua vida transgressora, havia entrado muito em choque com os valores da época, os valores morais, éticos e religiosos da época. Valores esse que o David, dentro de breve, também irá afrontar. O David havia lançado 3 livros acadêmicos, os 3 passaram meio despercebidos, ninguém deu muita bola para eles. Então, isso tudo ia intensificando esse sentimento dele de desvalor, né? de inferioridade. O David foi casado 2 vezes, tem uma filha. Essa filha ele mantém um contato distante com ela, um contato meio frio, telefona e tal, mas ela está distante, né? Não estão juntos ali por enquanto. Depois eles vão se aproximar. Então a vida dele, ele valoriza muito o sexo, gosta muito do sexo. As relações com as mulheres são relações mais sexuais. As relações de afeto, de amor, ele não se interessa muito por isso. E durante toda a sua vida, ele vai ter as relações sexuais com as alunas, o que é proibido, o que não se deve fazer, apesar das alunas serem todas adultas, não se pode o professor se relacionar sexualmente com as alunas, mas isso era tolerado. Durante toda a vida dele, ele fez isso era tolerado. Mas agora, nos novos tempos da África do Sul, isso não é mais tolerado. E irá, então, trazer um grande problema para ele dentro de breve, né? Então ele tinha relações sexuais, todo ano ele trocava as alunas, pegava uma aluna nova, e no final do ano terminava a relação com ela, depois vinha outra, e a vida era assim. Então tinha relação com as alunas, teve muitas relações com as esposas dos colegas da universidade, e nesses intervalos ele ainda pegava as turistas. Ele ia para os lugares turísticos da África do Sul, paquerava as turistas e ali pegava uma ou outra turista com a qual ele iria transar, né? Então a vida sexual dele mais ou menos transcorreu assim até aquele momento. Mas agora ele estava com 52 anos, ele estava se considerando velho, né? Ele achava que o seu brilho havia esmaecido, né? O próprio nome, o David Lurie, o Lurie vem do verbo lure, quer dizer seduzir, atrair, né? Então ele, no último ano, ele praticamente não tinha tido nenhum caso com a aluna, não tinha tido nenhum caso com nenhuma nenhuma esposa de colega dele. Ele apenas frequentava uma prostituta todas as quinta-feiras à tarde. As quinta-feiras à tarde de David eram reservadas para a prostituta Soraya, que ele gostava muito. Soraya quer dizer a estrela da manhã, o sol. Era uma prostituta provavelmente de ascendência indiana, que ele gostava muito. Há um ano que ele mantinha essas relações às quinta-feiras. Ele dizia que as quinta-feiras era o oásis dele no deserto semanal. O oásis no deserto semanal. Então ele mantinha essa relação toda quinta-feira e ele gostava muito. Estava bem a vida assim para ele. Ele estava satisfeito do modo como que a vida estava transcorrendo. Mas vai acontecer que num domingo
Ele vai sair de casa, a prostituta Soraya também vai sair, eles vão se encontrar. Ela está com 2 filhos pequenos e aquele encontro perturba ambos, mais ela do que ele. Mas ele também é perturbado por aquele encontro. E ela, depois daquele encontro, resolve não mais encontrar com ele. Tira ele do seu caderninho de freguês. Ele não é mais o freguês dela, não quer mais prestar esses serviços sexuais para ele, né? Ele não se conforma, contrata um detetive, que ele é um cara persistente, um cara meio chato às vezes, e para descobrir o endereço dela. O detetive descobre, ele liga para ela então o acusa de assédio sexual, né? E a acusação é essa que dentro de breve ele receberá de uma aluna, né? Acontece que não dá certo com ela, ele fala, bom, tem que arrumar outra prostituta agora. Liga para a agência, novamente, a mesma agência que havia fornecido a Soraya, e pede uma nova prostituta, uma mulher. David, como praticamente todos os homens, quase todos os homens, ele se sente atraído, tem como parceira sexual ideal uma mulher jovem, bonita e saudável. Então, é isso que ele pede lá na agência. A agência manda uma nova prostituta, ele não gosta dessa prostituta, não gosta da maneira como ela é, do sexo, não se adapta com ela. Começa a trabalhar no departamento dele, na universidade, uma mulher que é casada, tem 2 filhos e que está planejando ir embora da África do Sul. Ela quer fugir da violência da África do Sul, da venda das drogas, que havia aumentado muito depois do fim do apartheid. Então ela quer partir da África do Sul. Ele acaba cortejando ela e vão transar, né? Só que essa transa, ele não gosta nada. Ele não se adapta também com ela. Então há uma insatisfação nele ali. E ele realmente não gosta dela, do sexo com ela, e ele começa fica melancólico, fica triste, e ele começa a pensar que o sexo é uma porcaria, o sexo é como se fosse um espinho a espetar a alma do sujeito, que bom seria se não tivesse o desejo sexual, né? Então ele começa a fantasiar, pensa em Orígenes, né? O cristão primitivo que havia se castrado para não ser tentado pelos desejos sexuais, para não pecar com sexo, ele se castra. Então ele começa a fantasiar, eu poderia contratar um médico para me castrar. Eles fazem isso com os cachorros, por que não pode fazer com o ser humano, né? Eu posso mandar me castrar. Então ele pensa na castração, pensa na morte. A funcionária realmente não fez muito bem para ele. E ele começa a ter essas fantasias, pensa muito nos cachorros castrados. É interessante porque dentro de breve ele vai se aproximar bastante dos cachorros, né? Dentro de pouco tempo ele estará ali lidando com os cães de uma forma bem próxima, né? Ele começa a fantasiar mil coisas, ele começa a imaginar, e se eu encontrasse Emma Bovary? Se eu encontrasse Emma Bovary aqui na Cidade do Cabo, eu passearia com ela por a Cidade do Cabo, e depois eu fugiria com a Emma Bovary numa das quinta-feiras destinadas a Soraya, né? Então ele começa a ter essas fantasias. É interessante que ele lembra da Emma Bovary, que é uma personagem literária que está associada ao sexo e à morte. Ao sexo e à morte. E o Flaubert, ele constrói uma teia sexual para Emma Bovary, que ela vai ser aprisionada nessa teia, e depois acaba se matando no final. Quer dizer, é uma trama recheada de sexo e que culmina com a morte. Portanto, tem muito a ver na maneira como o David está se sentindo naquele momento. O próprio Flaubert, ele vai ser julgado como tendo ofendido a moral pública com seu livro A Madame Bovary, né? Então,
Assim como, dentro de pouquíssimo tempo, o David também será julgado, né? O David também será julgado. Portanto, essas referências ao Lord Byron, a Orígenes e a Emma Bovary, essas referências sinalizam que David, em breve, será jogado numa espiral dramática recheada de tragédias. No próximo vídeo, continuaremos com Desonra.